A Cambuci é uma das ações mais fora do radar que eu já vi. Essa é uma empresa com mais de 50 anos de existência, já algumas décadas na bolsa, e ainda assim pouca gente conhece o que essa empresa faz. Passou por alguns perrengues e hoje tem se reestruturado e mostrado resultados excepcionais. De novo, muita gente não conhece a Cambuci, então vamos lá, vamos explicar um pouquinho o que é essa empresa. E antes também de continuar, pessoal, já aproveito para avisar que a gente vai fazer uma live especial com o Roberto Stefano. Ele é um dos acionistas controladores da Cambuci. Então, amanhã, na quarta-feira, dia 24 de maio, às 18 horas, já vou deixar aqui o link na descrição, então não percam. E também para quem estiver chegando aqui no canal que gosta de ações, não perca, se inscreva aqui no canal, deixa o like e, obviamente, comente se você tem as ações da Cambuci, se ficou com alguma dúvida. E também participe amanhã da nossa live, então. Vamos lá, pessoal. Então, para quem não conhece muito a Cambuci, eu trago aqui um gráfico dos últimos 10 anos. A Cambuci é uma empresa e ela é dona das marcas Pênalti e Stadium. Acho que a Pênalti é a marca que as pessoas mais conhecem, tá? Então, Pênalti é aquela marca de bolas, chuteiras. Muita gente já teve ou tem, inclusive, algum produto da marca Pênalti e que tem como dono a Cambuci. A Cambuci, nos últimos 10 anos, em especial ali em 2015, 2016, ela passou por um perrengue, tá? Então, é uma empresa que passou por um processo complexo, ela teve dificuldades, eu vou até mostrar um pouquinho os resultados, e a gente viu que a ação chegou a cair de 2010 até 2016, ali no ponto mais baixo, quase 80%. Ela se recuperou, se reestruturou, depois teve uma alta muito forte ali até 2019, mais ou menos pouco antes da pandemia, e aí a gente já sabe o que aconteceu na pandemia. Mas agora a empresa tem entregado os seus melhores resultados da história e eu tenho gostado bastante, tenho achado muito interessante o trabalho que eles têm feito. Então, como eu comentei aqui, pessoal, Pênalti e Stadium são as duas marcas que a Cambuci opera. A Pênalti tem mais ou menos 49 anos de atuação e sempre atuando nesse segmento aí, então, de mercado esportivo. Como eu comentei também, o ponto mais forte que eles têm são as vendas de chuteira e de bolas de futebol. Sobre a empresa, é uma empresa que tem valor de mercado de 261 milhões de reais. É uma small cap, tá? Diria até menos, né? Diria que é uma micro cap. Ela tem uma liquidez média diária, ou seja, o volume médio de negociação de 360 mil reais, o que é um volume bem baixo. Então, como eu falei também, é uma empresa bem fora do radar, mas é uma empresa que vem entregando resultados interessantes. O nível de endividamento dela é 86 milhões, não é uma dívida alta hoje, inclusive eles têm uma perspectiva muito boa de reduzir bastante a dívida ao longo de 2023. E, de novo, uma empresa aqui do setor de tecidos, vestuários e calçados. Eu gosto também de fazer uma comparação, não é uma comparação perfeita, tá? A gente não tem muitos pares comparáveis com a Cambuci, ela é uma empresa um pouco nichada, até mesmo com a questão de produção de bolas de futebol, por exemplo, não é uma coisa tão simples, a gente vai conversar sobre isso amanhã na live. E aí eu trago aqui para vocês a Vulcabras. A Vulcabras, que é uma outra empresa, ela é empresa dona da marca Olímpicos, principalmente, tá? E no último ano a gente nota aí que existe uma certa correlação entre essas duas empresas. A Vulcabras subindo 40% em um ano, a Cambuci subindo 30%, ficou um pouquinho atrás, ficou um pouquinho para trás aí nesses últimos meses. Olhando um pouco então para o resultado, tá? Então aqui eu acho que é o principal, entender um pouquinho da história da Cambuci. O que acontece é que ali entre 2008 até 2013, mais ou menos, a gente tinha um dólar bastante apreciado, perdão, um real bastante apreciado. Então, com o boom das commodities, o Brasil teve ali uma entrada muito boa de divisas, e isso fez com que a gente tivesse uma apreciação do real, e a parte negativa é que ela tira a competitividade das marcas nacionais. Então, para uma empresa como a Cambuci, que ela é uma empresa que tem as fábricas, então ela tem fábricas de produção de bolas e chuteiras na Bahia e na Paraíba, se não me engano, fica um pouco mais difícil para eles competirem com os importados asiáticos. Então, quando a gente está com um dólar muito baixo, o importado asiático ele acaba se tornando muito competitivo. É difícil você competir com uma mão de obra que tem muito menos direitos trabalhistas, num país que tem menos... tem toda uma questão de impostos muito mais baixos. Enfim, isso aí tira muita competitividade de uma empresa como a Cambuci, e não só como a Cambuci, a própria Vulcabras também foi outra empresa que sofreu bastante nesse período. Então, depois disso a gente teve uma crise ali em 2015, 2016, aliado a isso também, o antigo CEO, ele tomou alguns erros estratégicos, na minha visão, e aí teve uma troca na presidência, e o que a gente tem visto é uma reestruturação da empresa, e hoje a gente tem um nível de dólar bem mais competitivo para a Cambuci, eles fizeram seu trabalho de casa, tá?
E a gente nota o lucro líquido da empresa crescendo bastante. Então, de 2018 para cá, a gente saiu de um lucro líquido de menos de 20 milhões para um lucro líquido nos últimos 12 meses aí próximo de 70 milhões. Inclusive, o último trimestre, agora o primeiro trimestre de 2023, foi muito forte. E aí, reparem, pessoal, que isso daqui é receita. Tá? Então, reparem o seguinte, a gente tinha com a Cambuci uma receita ali próximo de 300 milhões em 2015. Ali eles começaram, então, um processo de reestruturação, porque apesar de ter uma receita boa, as margens estavam bem complicadas, a empresa estava com um nível de dívida um pouco alto, e o bottom line, né, então o lucro líquido dela vinha com prejuízos. Eles começaram então um processo de reestruturação. Vocês vão notar que a receita da empresa de 2015 até 2019 ela vinha caindo. 2020 eu vou excluir porque é o ano de pandemia, então a gente imaginaria que teria caído mesmo. Mas de 2015 a 2019 a receita vinha caindo. Só que, por outro lado, quando a gente olha para o resultado da empresa, tá, para o resultado operacional da empresa, o EBIT, ele subiu de 2016 até 2019. Ou seja, a empresa ela foi entregando receita, foi se focando em itens mais rentáveis, melhorando suas margens, e ela trocou receita por, de fato, lucro. Então, eles fizeram um trabalho em que, é óbvio, era o trabalho correto. Reduziram o tamanho da empresa, porém, buscando ganhos de eficiência, ganhos de margem. Tá? 2020, então, o que acaba acontecendo? A gente tem a pandemia, as pessoas elas não podem praticar exercício físico, e, obviamente, não tem muito motivo para a pessoa comprar uma bola de futebol, uma chuteira, se ela não está indo jogar futebol, se ela não está fazendo nenhum tipo de atividade física. Então, as vendas em 2020 afundaram. Em 2021, a gente já viu uma recuperação. Em 2022, a empresa teve uma recuperação muito forte. E aí, aqui, além disso, a empresa também começou a investir um pouco mais na sua expansão. Então, entre 2021 e 2022, a Cambuci faz alguns investimentos, aumenta a sua capacidade, expande a sua receita, não só por ticket, mas muito também por conta de volume. Então, ela tem conseguido entregar um volume de vendas maior. E agora, nos últimos 12 meses, a gente vê aí a empresa entregando um EBIT próximo aí de 100 milhões de reais. A dívida, como eu havia comentado, foi um dos grandes calcanhares de Aquiles da empresa. Então, lá atrás, a empresa estava com um nível de dívida de 120 milhões, mais ou menos, ali para 2016. Eles reduziram esse nível de endividamento, vieram para algo com 60 milhões. E no último, mais ou menos 2 anos, aumentaram um pouco a dívida, muito por conta de investimentos que eles fizeram. Tá? Mas ainda assim, se a gente for comparar o nível de receita que eles têm hoje versus a dívida, é muito mais baixa, é uma dívida muito mais controlada e que, depois que eles já fizeram os investimentos em CAPEX no ano passado, provavelmente em 2023 a gente vai ter uma geração de caixa bem mais forte. Falando então sobre os resultados do primeiro trimestre da Cambuci, reparem que a receita líquida teve um crescimento de 43%. E aqui tinha uma grande dúvida, porque depois da pandemia, eu tinha uma dúvida muito grande se não existia uma demanda reprimida que a Cambuci acabou aproveitando. Tá? Então, 2022, de repente, era um ano muito forte, porque passou a pandemia e as pessoas voltam a praticar exercício físico, e aí o cara que não comprou a chuteira no ano anterior compra, mas em 2023 a gente teria um resultado bem para baixo. E não é o que tem acontecido. Pelo contrário, a gente viu aí um crescimento de 43% na sua receita líquida. Lucro bruto crescendo 55%, ou seja, a margem bruta se expandiu, uma margem bruta excepcional de 48%, margem EBITDA de 27% e uma margem líquida próxima aí a 18%. Eu não sei se eles vão conseguir sustentar essa margem líquida, é uma margem líquida muito alta. Isso fez com que eles tivessem um lucro líquido de 20 milhões no primeiro trimestre. E aí, pessoal, até um ponto é que sazonalmente o primeiro trimestre não é dos mais fortes. Em geral, o mais forte é o segundo semestre da empresa. O primeiro trimestre não costuma ser o mais forte. E ainda assim, o lucro líquido da empresa foi muito bom, 20 milhões de reais de lucro líquido. Imaginem o seguinte, se a gente anualizasse, e não sei se é justo fazer isso ou não, mas se a gente anualizasse esse lucro, a gente estaria falando de algo como 80 milhões de reais de lucro líquido. Para uma empresa que está negociando por 260. Ou seja, é um múltiplo de mais ou menos 3,5 vezes lucro líquido. Tá? Perdão, um múltiplo de preço sobre lucro de mais ou menos 3,5 vezes. E aí a gente tem aqui então nos últimos trimestres, reparem que a empresa vem conseguindo crescer o volume de receita. De novo, o primeiro trimestre não é um trimestre forte em termos de receita. Em geral, o segundo semestre é que é mais forte. O terceiro trimestre da empresa foi muito bom no ano passado, tá? Foi o melhor trimestre dela em termos de receita e de lucro. O quarto trimestre foi muito bom em termos de receita, mas mais fraco em termos de margem.
E agora o primeiro trimestre, comparando com o primeiro trimestre do ano passado, foi muito forte. Lucro trimestral, como eu havia comentado, reparem então que nos últimos trimestres a empresa tem conseguido sustentar lucros entre 15 a 20 milhões por tri. O quarto tri foi um pouco mais fraco porque eles fizeram pagamentos de bônus para todo mundo, não só para a diretoria, mas para o chão de fábrica. O próprio pessoal já falou que eles querem dar bônus esse ano um pouco mais alto, até a depender, não só para a diretoria, mas muito para o chão de fábrica. Eles falaram que isso aí é muito importante. Então era completamente injusto, dado o que eles conseguiram entregar nos últimos anos. E aí também chamando a atenção para algumas opcionalidades e alguns pontos mais específicos da Cambuci. Então a gente olha aqui para a Cambuci, ela tem duas linhas no seu balanço. Um é de mais contas a receber e o outro é propriedades para investimento. Tá? Então, tem mais contas a receber. Eles têm um processo em que eles faziam a importação através do Estado do Espírito Santo e teriam direito a receber um cashback, vamos dizer assim. Aconteceu que o Estado não pagou, atrasou e acabou não pagando. Eles entraram com um processo contra o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, o BANDES, e pelo que eles falaram, esse processo já foi transitado em julgado, então sim, eles já ganharam em todas as instâncias, já não tem mais nenhuma instância superior para julgar esse processo. Ou seja, o que eles estão agora esperando é, de fato, eu não sei se é o procurador, alguma coisa assim, falar que, olha, ele tem que pagar, a empresa, no caso aqui o BANDES, né, que é o Banco do Espírito Santo, tem que fazer o pagamento, e aí a Cambuci teria direito a receber o próximo a 50 milhões de reais. De novo, é uma empresa que vale 260 milhões na bolsa e teria ali 50 milhões de reais a receber já, não sabemos quando, porque infelizmente no Brasil é difícil saber, mas de novo, é um processo que corre desde 95 e também recebe uma atualização monetária. Então, cada mês que o Banco do Espírito Santo não pagar, ele vai incorrendo cada vez mais juros. A outra linha que a gente tem aqui é propriedade para investimento. Isso daqui, eles têm um imóvel em São Roque em que eles alugam e eventualmente eles poderiam vender. Eles falaram que existe uma estrada que vai ser duplicada ali perto e isso aí destravaria bastante valor, ou seja, não tem pressa para se desfazerem desse imóvel, mas, de novo, uma empresa de 260 milhões e a gente está vendo aí que tem 50 milhões para receber de um processo e mais um imóvel de 70 milhões. Então, é relevante para essa empresa. Isso aqui agrega muito pouco no lucro dela. Então, fora isso, fora essas opcionalidades, ela tem de fato aquela geração de caixa, uma empresa que negocia 3,5 vezes lucro. Por fim, pessoal, qual que é o grande calcanhar de Aquiles da Cambuci? Tá? Então, a Cambuci ela tem alguns benefícios fiscais no Nordeste. Em especial, ela tem benefícios fiscais referentes a ICMS. Então, eles têm subsídio de ICMS e o que acontece é que o subsídio que eles recebem de ICMS, ele não pode ser distribuído como dividendo, ele só pode ser usado para investimentos. E aí ele vai para ser, esses subsídios que eles recebem, precisam compor uma chamada reserva de incentivos fiscais. Como no passado eles tiveram um prejuízo, essa reserva de incentivos ela ficou defasada. Então eles precisam recompor isso. Hoje essa reserva de incentivos, aqui está com 57 porque é do terceiro trimestre, mas no quarto trimestre isso aqui já estava com 100 e poucos milhões de reais. Tá? Então eles precisam recompor primeiro essa reserva de incentivos. Se não me engano, está mais ou menos 280 milhões de reais é o que eles deveriam chegar dentro dessa reserva de incentivos para poderem só aí distribuírem dividendos. Então, para mim, aqui é um dos grandes calcanhares de Aquiles da Cambuci. Enquanto ela não conseguir recompor essa reserva de incentivos fiscais, em teoria, eles não podem distribuir dividendos. O que eles têm feito é fazer o pagamento de JCP, então existe aquela limitação de TJLP e tudo mais, e mais ou menos tem entregado ali um yield de mais ou menos entre 12 a 15 milhões de reais, que nos preços de hoje estaria entre 5% e 5,5% do valor da ação que você receberia em JCP. Eles falam que eles vão tentar ver o que eles conseguem fazer, mas a gente tem que considerar isso daqui, que enquanto eles não recompuserem a sua reserva de incentivos fiscais, eles não vão poder distribuir dividendos. Tá? Então, para mim, aqui é um grande calcanhar de Aquiles da Cambuci. Mas, de novo, uma empresa que tem ali grandes opcionalidades. E também, pessoal, para quem gosta de Cambuci, como eu já comentei aqui, vamos fazer uma live, vou deixar o link aqui na descrição, não percam, uma live com o Roberto Stefano, ele que é um dos acionistas controladores aí da empresa, tem mais ou menos 25% da Cambuci, então vai ser bem interessante, de novo, link na descrição, e quem estiver chegando,
Não aproveita e se inscreva aqui no canal, pessoal. Deixa o like, comenta aqui embaixo o que vocês acham da Cambuci. Se vocês ficaram com alguma dúvida, então deixa aqui embaixo. É isso aí, pessoal. Um grande abraço para todo mundo e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.